Ah, como é bom a tecnologia, não é? A tecnologia, ela é maravilhosa. A tecnologia, ela permite que a gente tenha acesso a diversos serviços de forma ininterrupta. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Com a utilização da tecnologia, você tem inclusive menores custos, porque em algum momento você consegue gerar uma quantidade de produtos e serviços sem você ocupar tanta gente, sem que você tenha os custos trabalhistas que tanto são falados por aí. Com a tecnologia você vai ter maior precisão no corte, na execução daquela tarefa, na execução de tarefas repetitivas em que supostamente um humano poderia ficar de forma a que a sua acuidade visual terminasse diminuindo, sua concentração diminuiria, enquanto que na tecnologia a máquina iria manter aquela precisão durante um tempo gigantesco até que ela quebrasse, mas aí depois conserta e volta tudo ao normal. A tecnologia nos dá muito maior comodidade para você, de uma forma remota, conseguir resolver os seus problemas sem ter, talvez, para alguns, a chateação de ter que lidar com um ser humano que pode vir mal educado, mal cheiroso ou que danado for, com maus hábitos, ou significarem até um risco à tua segurança física. Com a segurança, você teria a padronização na prestação dos serviços, ou então na construção dos equipamentos. Então, você com essa padronização não tem essa oscilação, a máquina não fica de mau humor, ela não fica doente, não tem problema nenhum. A máquina, em algum momento, ela terminou nos dando o quê? Uma melhoria na nossa segurança, no nosso conforto, na saúde das pessoas em geral. Quantas vezes alguns equipamentos fizeram com que a possibilidade do homem viver cada vez mais fosse possível. Outra vantagem é que as máquinas, elas muitas vezes fazem o que o ser humano, sem a utilização daquelas máquinas, não seria capaz de fazer. Através da tecnologia, você consegue fazer o contato virtual com qualquer pessoa do globo terrestre. Olha que coisa boa. A tecnologia vai trazer aquela pessoa que você gosta tanto, que pode estar lá no outro lado do mundo, e você vai olhar para aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. Não é a mesma coisa do toque, mas você vai estar interagindo de uma forma que antes não era possível. Veja que coisa boa da tecnologia. O uso da tecnologia também facilita a utilização do teletrabalho. Em algum momento, através do teletrabalho, você consegue reunir rapidamente com pessoas no mundo todo, sem precisar se deslocar. Você está numa reunião com alguém lá em Mato Grosso, você sai daquela reunião, entra numa reunião com alguém lá do Ceará e por aí vai. Veja que coisa maravilhosa. É muito bom a tecnologia. É algo a ser admirado. Só que uma coisa que eu fico pensando é que no passado, aqui no shopping, perto da minha casa, antigamente existiam aqueles guichês, onde para que eu entrasse no shopping, eu era recebido pelo atendente. O atendente é que iria me receber, me dar o cartão, ou na saída eu faria o pagamento. Tinha um atendente chamado Giovanni, que era uma simpatia ir para o shopping e ouvir o bom dia do Giovanni. Até que chegou um dia, não existia mais aquela cancela. Cadê Giovanni? Giovanni não estava mais trabalhando no shopping, mas não era só Giovanni, era ninguém que fazia aquele tipo de atividade do Giovanni. Aquele trabalho foi substituído pelos guichês automáticos, onde você vai ter a possibilidade, a comodidade para você fazer o pagamento sem precisar interagir. E ainda fico pensando, que fim levou Giovanni? O que é que Giovanni anda fazendo da vida dele? Será que Giovanni conseguiu se recolocar no mercado? Quando eu faço essa reflexão, eu imagino que a gente não pode tentar remar
contra a maré, embora a gente precise fazer algum tipo de reflexão. Porque observe que algumas profissões que existiam no passado ou foram ou estão sendo completamente diminuídas, como você pode visualizar. Então, o recepcionista de guichês de estacionamento, como eu falei, já foi substituído em grande parte pelas máquinas de autoatendimento. Os atendentes de suporte agora são substituídos pelos chatbots. Os caminhoneiros e ou motoristas profissionais poderão vir a ser substituídos daqui a pouco tempo pelos carros autônomos. Um carro autônomo não vai precisar descansar. Ele vai poder andar de uma forma ininterrupta, contanto que seja garantido para ele algum tipo de reabastecimento. Isso é algo a ser resolvido. O porteiro de vários prédios terminou sendo substituído pelo porteiro eletrônico, onde o mesmo porteiro eletrônico que fica na empresa de segurança termina servindo a vários prédios. Quando eu olho ao redor e imagino a quantidade de prédios que terminaram retirando seus porteiros, eu fico imaginando 4 famílias ali terminaram não tendo mais o seu sustento. Daqui a pouco a gente vai falar do que você pode pensar de que vai surgir algum tipo de atividade em outras localidades. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. O ascensorista, ele terminou sendo substituído pelo uso habitual. As pessoas já estão acostumadas, entram no elevador e não tem nenhum tipo de problema. Os bancários, em várias e várias situações, foram substituídos pelos caixas eletrônicos e pelos aplicativos do banco. Quantos bancos virtuais nós temos? Os professores, que são imprescindíveis, terminaram de alguma forma tendo a presença do e-learning e softwares com inteligência artificial que buscam suprir de alguma forma a prestação de informações e de conhecimento. Substituiu completamente? Não, mas você vê que tem algumas coisas que já começam a dar uma complementação que pode em algum momento terminar colocando uma menor preponderância, uma menor visibilidade da real necessidade de um bom professor junto aos nossos alunos. Os tradutores, eles de alguma forma, a gente já tem tradutores online. Os metalúrgicos já começaram a atuar num processo em que você tem cada vez maior robotização. Os trabalhadores rurais, de alguma forma, você tem a mecanização e a automação, de forma que você consegue varrer várias áreas sem a utilização de mão de obra intensiva. O prático que existe, prático seria aquele profissional que vai terminar conduzindo de alguma forma as manobras e os percursos utilizados pelos navios. Os práticos, em algum momento, eles poderiam ser substituídos, a depender da situação, por radares que já fazem o mapeamento daquele terreno marinho. Eu não estou dizendo que foi substituído, mas já existem tecnologias, a depender da legislação, mas isso é uma outra situação. Os profissionais que prestam assistência técnica de determinados equipamentos, eles talvez tenham tido uma menor repercussão por conta do sucateamento das máquinas, onde a gente terminou reproduzindo uma economia de tal forma que às vezes sai mais barato você comprar um novo do que você consertar o antigo. Os caixas de supermercado, eles estão progressivamente sendo substituídos pelo autoatendimento. Observe que algumas localidades, pelo menos por aqui, eles já fazem um incentivo para que você utilize o autoatendimento. Por quê? Porque quando você vai no autoatendimento, você termina ganhando a sacolinha grátis. Se você for ser atendido pelo trabalhador físico, você precisaria pagar pela tua sacolinha. Então observe que essas questões do autoatendimento me lembram até uma situação que você imagine. Eu já vi algumas notícias que em determinados países europeus que você tem lugares que não tem a pessoa para te atender. Então supostamente você deixa
a mercadoria exposta, vem o cidadão, deixa o dinheiro e depois você termina tendo aquele tipo de comércio sem precisar ter algum tipo de vínculo trabalhista. Você fica imaginando que coisa boa. É uma coisa de uma certa evolução da cidadania. Isso é verdade? Sim e não ao mesmo tempo. Sim, pelo fato de que talvez aquela população não teve gente maldosa o suficiente para tornar aquele negócio inviável, ou seja, as pessoas foram responsáveis o suficiente para cumprirem a sua parte de deixar o dinheiro e levar somente a mercadoria que ela quer, tendo feito o correto pagamento. Por outro lado, essa existência desse tipo de comércio ela se dá muitas vezes pelo fato de que aqueles empreendedores não estão querendo ter os custos trabalhistas de bancar o salário que nos países de primeiro mundo você nota que o nível salarial ele termina sendo bem representativo. Então, algumas vezes o surgimento desse tipo de comércio ele talvez venha filosoficamente por conta de uma coisa, mas também por conta de uma determinada necessidade de economia de custos. Quando eu falei para vocês a respeito de atividades que podem vir a ser substituídas, você talvez fique imaginando que essa substituição ela abrangeria apenas aquele pessoal que seria o trabalhador mais braçal. Existem categorias tradicionais que de alguma forma elas têm algum tipo de comportamento que poderia pensar: existem algumas coisas que o robô por enquanto não consegue fazer. A inteligência artificial até agora não consegue fazer. Será verdade? Vamos ver agora o caso dos advogados. Vejamos aqui essa reportagem. Inteligência artificial acelera processos no meio jurídico e estimula trabalho estratégico de profissionais do setor. Existe uma determinada ferramenta que ela consegue montar peças jurídicas e promover algum tipo de acompanhamento. Substituiu o advogado? Não, mas é muito importante que a gente verifique o comportamento de até que ponto a gente consegue ou não ter algum tipo de substituição. E os médicos? Os médicos parecem estar num nível muito parecido, mas vejamos aqui o que está nessa reportagem. Inteligência artificial melhora o diagnóstico de doenças mentais. A inteligência artificial vai revolucionar a medicina que conhecemos. Método automatizado analisa lesões no cérebro. A técnica pode ser utilizada na caracterização, diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas. E aí vem a pergunta: se uma determinada máquina ela conseguir escanear todo o teu corpo, analisar de forma não invasiva, a percorrer todas aqueles detalhes e conseguir te dar um diagnóstico preciso, como é que fica essa questão do mapeamento do médico? E se a máquina conseguir te dar o diagnóstico, mas quando você está deitado em algum local, ele já consegue medir o teu tamanho e o teu peso e previamente ele já conseguir fazer uma indicação e uma prescrição de algum tipo de medicamento. Isso é possível? Na realidade de agora, não. Mas existem algumas coisas que já estão surgindo que precisam ser avaliadas a respeito de até que ponto essa questão da tecnologia, que ela é tão bem-vinda, ela termina chegando até onde a gente pensa que não dá para chegar. Vamos falar dos engenheiros. Então você observa aqui, cientistas criam robôs orgânicos que se autorreproduzem. Então um grupo de cientistas conseguiu criar organismos sintéticos robóticos chamados xenobots com capacidade de autorreplicação. Essa novidade marca um imenso crescimento na biologia sintética porque possibilita que máquinas biológicas minúsculas gerem outras a partir de processos de reprodução programada sem interferência humana externa. Quando a gente pensa a respeito disso, vamos imaginar no nosso cotidiano. Eu estou falando aqui do nosso país. E em algum momento, será que é possível
substituir o trabalho das nossas funcionárias. Das nossas funcionárias. Aí eu dei uma olhadinha aqui, ó. A Alphabet está colocando robôs para limpar escritórios do Google. Só que nesse ponto, eu acho que a gente está muito distante de fazer algo que hoje em dia essas nossos grandes companheiros, os nossos grandes apoios na nossa casa conseguem verificar que algo está errado, pega aqui e leva para ali. O robô está meio distante de acontecer algo nesse sentido. Mas isso também é um traço do nosso modo de vida, que em algum momento você já observa que a tecnologia busca cada vez mais superar a necessidade de algum tipo de atividade. Seja na existência de roupas que não precisem passar, seja limpadores que vão limpar os escritórios de uma forma autônoma e programada, de forma que, por exemplo, nessa outra reportagem você nota que Elon Musk ele quer criar os primeiros robôs sencientes do mundo. E aí, quando a gente vê essa questão, quem é que termina lidando e crescendo muito com essa questão da tecnologia? Então, a indústria cresce bastante, o suporte técnico das máquinas termina sendo muito representativo, ou seja, a demanda, se você tem maior quantidade de máquinas que vão existir para melhorar esse nosso cotidiano, a máquina em algum momento vai ter algum problema, logo o suporte técnico dessas máquinas também vai demandar algum tipo de esforço para que você tenha empregabilidade nesse tipo de atividade. Os desenvolvedores e especialistas em inteligência artificial também serão muito demandados diante desse crescimento. Só que quando a gente fala disso, eu fico imaginando, para construir uma determinada ferramenta que vai facilitar a nossa vida, eu fico perguntando, olha, se esse equipamento foi capaz de substituir 4 famílias, que é aquela questão que eu falei do porteiro, quando é que aquela máquina vai precisar de um suporte? O que eu estou querendo dizer é que essa questão da tecnologia, de alguma forma, ela termina colocando uma situação de desemprego muito acentuada. E aí a pessoa poderia pensar, quando eu estava pensando em Giovanni, o que é que aconteceu com Giovanni? A pessoa pode pensar, mas Giovanni precisava estar atento à mudança do cotidiano e precisava ter se adaptado. Giovanni precisaria supostamente ter se capacitado para entrar em um tipo de atividade que tivesse uma maior demanda cognitiva. Só que quem estiver pensando isso talvez não tenha tido tanto contato com a realidade de uma camada social que às vezes não consegue sequer perceber essa mudança. Às vezes até a escolha da determinada atividade profissional, eu vejo muita gente que não tem qualificação. Infelizmente, a gente tem visto muita gente que não tem qualificação mínima, inclusive para aquelas atividades de menor complexidade. Então, a realidade social de algumas pessoas, elas não permitem que essas pessoas se antecipem. E isso dá uma situação social gravíssima. Gravíssima. Porque a gente vai conseguir um cenário, se a gente não tiver um cuidado a respeito disso, uma quantidade gigante de desempregados. Muita gente, pelo fato de não ter ficado com a capacidade de aderir a esse novo mercado, mas ele existe. Essa pessoa não vai ganhar dinheiro para se sustentar. Se essa pessoa não garantir o seu próprio sustento pela sua pouca empregabilidade, alguém vai precisar garantir. Seja o governo, e quando a gente fala o governo, somos nós, seja em alguns casos em que a gente extrapolar as questões éticas, a pessoa poderá vir a se utilizar da violência para garantir a sua sobrevivência e aquilo ser um fator que desperte algum tipo de violência, algum tipo de bandidagem. Claro que não todo mundo, porque uma coisa não está necessariamente associada à outra. Mas você vê o caldeirão de problema decorrente dessa menor inserção de algumas pessoas que não conseguirem enxergar
a sua questão da empregabilidade. E quando essa pessoa não é capaz de gerar renda e se autossustentar, isso termina dando um problema econômico também. Eu já falei do social, mas do econômico. Por quê? Porque essa pessoa vai ter o quê? Menor quantidade de possibilidade de ter acesso a adquirir alguma coisa, tão somente aquelas questões que envolvam a sua subsistência. Só que o mercado precisa de consumidores. Como é que ele vai vender muito se tiver tanta gente desempregada? É quando a gente termina vendo que de alguma forma a empresa construiu um produto, mas de forma indireta, olhando a totalidade, as pessoas, pelo fato de terem ficado desempregadas, subemprego ou sendo de alguma forma suportadas, elas terminariam dando prejuízo, inclusive para essas empresas de tecnologia, que vai ter uma menor quantidade de possibilidade de venda, vai vender para um número cada vez mais reduzido. Isso pode fazer com que elas entrem, inclusive, em algum momento, na falência. Veja que contradição. A falência, pela falta de gente a quem vender, a depender do cenário caótico e do produto que se esteja vendendo. Só que o problema, quando a gente pensa nessa situação de vulnerabilidade social, onde algumas pessoas não vão ter sequer algum tipo de capacidade de trabalho, observe que no desespero, eu estou falando em situações mais críticas, algumas pessoas dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente, que não tem a capacidade, felizmente, de ir para a bandidagem, essas pessoas adorarão, entre aspas, ser até exploradas, contanto que ela venha a garantir o seu sustento. Você está entendendo? Por favor, não deturpe o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que as pessoas amam ser exploradas, não é isso. Mas eu estou falando da miséria e da empregabilidade que está reduzida, que venha a ficar reduzida, a pessoa poderá até achar bom ser explorado, porque é o jeito que ela vai terminar enxergando para sobreviver. Não adianta você pensar que o governo vai conseguir bancar tudo, não. Não adianta. Não existe dinheiro do governo, existe dinheiro dos contribuintes. Mas se os contribuintes forem cada vez menores, o barco vai afundar. Um outro fator social que pode dar algum tipo de desagregação é que aquela pessoa, aquela camada que venha precisar a suportar de tal forma cada vez mais crescente o número de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade e desempregadas, pode causar, em alguns casos, inclusive uma certa insensibilidade do sujeito dizer: eu não aguento mais precisar dar dinheiro aqui, ali, meu dinheiro custeia isso, e por mais que eu faça isso, cada vez mais gente pedindo dinheiro na rua, e criar um certo atrito social e fazer com que aquelas pessoas terminem ficando insensíveis àquela situação, de tanto que aquela realidade bate e vai chocando com o seu dia a dia. A falta do que fazer, a falta da empregabilidade, ela em algum momento ela poderá descambar em violência, como eu já falei, na miséria, e isso pode de alguma forma deturpar os valores. Os valores das pessoas podem vir a ser corrompidos e as pessoas terminarem se sujeitando a fazer qualquer coisa para obter sucesso, fama, dinheiro e por aí vai. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito dessa realidade. Uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. Com o avanço da inteligência artificial, esse sujeito aí que eu não sei nem o nome dele direito, autor de Sapiens, prevê que muitos profissionais não apenas ficarão desempregados, como também não serão mais empregáveis. Isso é um pouco do que eu estou falando para vocês. A gente precisa ficar atento de que a tecnologia é muito boa, mas quando em algum momento o teu prédio decidiu fazer aquela economia que vai fazer com que o teu condomínio não suba, você deixa de gastar com aquele condomínio, mas não se iluda, o teu imposto vai precisar bancar alguma coisa. Vai ter mais gente, quanto mais o tempo passa, mais gente vai ficar em dificuldade e essa realidade vai bater na tua porta.
e você vai ter esquecido que pequenas decisões que a gente tomou que poderia permanecer com algum nível de empregabilidade, porque o contato social, inclusive com as pessoas, é uma coisa muito positiva, algumas decisões você não vai conseguir escapar dessa realidade. E essa minha conversa, será que eu estou propondo que a gente abra a mão completamente dessa questão da tecnologia? É óbvio que não. Quando eu comecei falando das vantagens da tecnologia, eu amo muitas daquelas facilidades e várias delas, sem elas, a gente não conseguiria sequer ficar durante algum tempo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós, e principalmente quem está no governo, se ocupe de perceber essa realidade para verificar, porque no passado já se falou tanto, é porque eu não queria nem falar de política, mas já se falou tanto de você estabelecer alguns cursos. Olha, a gente precisa ficar muito mais atento à realidade do mercado para que aquelas pessoas que estejam sem aquele horizonte de verificar, olha, você que está parado, vai por esse caminho, vem aqui, faz esse curso, vamos tentar divulgar a você para que você consiga se libertar com o seu próprio esforço, para que você não fique à mercê de migalhas. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é que sempre que a gente puder, que a gente opte pelo atendimento humano. Veja bem, naquele caso que eu falei para vocês do supermercado, existe o autoatendimento e também o atendimento humano. Eu não queria que nessa frase você entenda que eu estou dizendo que eu nunca acessaria e nem acessarei o autoatendimento. Não é isso. Mas sempre que lhe for possível, privilegie o atendimento humano. Quanto mais as pessoas forem estimuladas e aderirem àquele atendimento que seja online, você vai notar que cada vez mais máquinas vão tomar, e cada uma daqueles ambientes de trabalho onde ficava aquele ser humano é uma pessoa a menos trabalhando. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de conscientização e que a gente faça algum tipo de prevenção, algum tipo de restrição. Inclusive, vocês já me ouviram falar em um outro vídeo a respeito do aumento populacional. Porque veja bem, se a nossa população não fosse eternamente crescente, você até poderia dizer, opa, se a população estivesse supostamente descendo, que não está, bem longe disso, se o robô conseguisse substituir algumas atividades, isso não daria um impacto social, porque ele faria o que a gente não teria nem gente para fazer. Mas não é isso. Então, essa questão que eu estou falando da tecnologia, que a gente misture um pouco com aquilo que eu falei da questão da superpopulação, que a gente precisa cuidar disso. Essas duas coisas combinadas, elas dão um problema social muito significativo. Essa era a reflexão que eu queria ter aqui com vocês, para que isso seja o ponto de partida simplesmente para a gente acordar, para que isso não represente um problema cada vez maior no futuro. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.